Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula remota, né? E a aula de hoje venho trazer para vocês como tema doenças no Brasil, higiene e avanços, né? E eu quero que vocês tomem como base, né? Imaginem aí a data de 1500. A data de 1500 é comemorada, né? Como alguns dizem, descobrimento do Brasil, que a gente sabe que não é bem o descobrimento do Brasil, que o Brasil, para algo ser descoberto, era para, no caso, ninguém existia aqui antes, né? E não foi isso que aconteceu, os indígenas já estavam aqui, então não foi descobrimento, os indígenas chegaram primeiro. Então a data de 1500, vocês vão tomar como base. E nessa data, né, vocês sabem que os portugueses chegaram ao Brasil e junto com eles, vale salientar, várias doenças foram trazidas para cá. Mas, professora, aqui no Brasil não tinha nenhuma doença, os índios não tinham nenhuma doença. Não é isso. Mas, diferentemente deles, do que aconteceu com a chegada desses europeus, não tinha tanta incidência de morte por isso, né? Quando esses europeus chegaram aqui, eles trouxeram várias doenças. Além da tomada de terra, da exploração, essas doenças foram cruciais para dizimar vários grupos indígenas aqui nessas terras, né? Então, vamos tomar como base também as condições que esses europeus vinham para cá. Dentro dos navios que eles vinham, né, em navios, eram armazenados nos porões animais, comidas, eles defecavam, né, faziam suas necessidades fisiológicas dentro do próprio navio, urinavam, né, e eles não tinham a prática do banho, que é algo comum entre nós, como eu falei em aula uma vez, que é uma característica, uma marca que nós adotamos graças aos indígenas, né, que eles têm essa prática de banho, de deixar a pele lisinha, a pele limpa. Como os costumes, vários grupos indígenas, eles tiram a pele da tilápia e eles passam para esfoliar, né, a pele deles, que a pele da tilápia, se eu não me engano, a tilápia também é usada como em queimaduras, em feridas hoje. Então eles tiravam a pele do peixe e usavam para esfoliar e limpar a pele deles. Eles tomavam vários banhos por dia e é graças a eles que nós temos esse hábito, certo? Os europeus, diferentemente dos indígenas, eles não tinham esse hábito. Quer dizer, até hoje, muitos europeus eles não têm esse hábito, certo? Lá, por as condições serem o clima mais frio, né? Eles não sentem tanto essa necessidade, até porque o próprio perfume francês, o perfume importado, ele possui uma essência mais forte, que já desse tempo servia para tirar o odor, limpar o mau cheiro do corpo, certo? Por isso que esse perfume é tão forte até hoje, né? Então, quando esses europeus chegaram, eles trouxeram nos seus porões dos seus navios essas doenças e quando entraram em contato com os indígenas, que de certa forma tinham não tinha exposição a isso que eles trouxeram, foi um estopim para várias mortes, certo? Porque a gente sabe que para o corpo criar anticorpos, a própria vacina é o vírus, né, inoculado, que é colocado dentro do corpo, e o corpo vai responder com anticorpos. Isso, não é isso? Mas se você não tem nenhum contato com o vírus e você é exposto diretamente, pode ocorrer morte ou você não aguentar. O seu corpo não tem, vários organismos não são capazes de produzir a tempo anticorpos para resistir à doença. E foi isso que aconteceu com vários indígenas aqui de nossas terras, certo? Então, muitos morreram por conta disso, porque foi um contato severo, de certa forma. Eles traziam nas embarcações animais que no decorrer da viagem morriam ou ficavam lá no porão com mau cheiro, e isso criava fungos, bactérias. Eles não tinham o hábito do banho, como eu já falei, eles defecavam e misturava, de certa forma, no mesmo ambiente, fezes com comida, e vinham também ratos, né, nas embarcações,
que eles eram responsáveis por trazer várias doenças também, certo? A própria leptospirose, ela vem do rato, e vários outros, né? Várias outras doenças que eles trouxeram. Então, conta-se que na embarcação de Vasco da Gama, de 160 marujos, 120 não resistiram, né? Então, eles que já estavam, de certa forma, lá na Europa expostos, eles mesmos não resistiram. Imagina os indígenas que aqui estavam, que, de certa forma, tinha sua vida mais recatada, vamos dizer assim, não tinha tanta exposição, eles viviam uma vida mais natural, né? As comidas deles eram mais naturais, os hábitos. Então, isso provocou um choque muito grande, certo? E como eles se tratavam quando precisavam? Não existiam médicos. Quando eles vieram para aqui, não existiam médicos. O que tinha eram os próprios curandeiros das tribos, que eles usavam das plantas, começaram a usar das plantas medicinais para tratar essas doenças, né? De recursos naturais, certo? Para tratar essas doenças. Muitas pessoas que naquela época da Europa viam o Brasil ou as terras americanas com um olho de uma possível riqueza, de encontrar algo para ascender na vida, eles tinham medo de vir para cá justamente por conta disso, por verem um lado errado, vamos dizer assim, lá tem muitas doenças, certo? Mas, e isso atrapalhou de certa forma a vinda deles, tá bom? E não tinham médicos. Os primeiros médicos que começaram a vir para essas terras foram trazidos juntos com a vinda da família real para o Brasil, que veio fugida de Napoleão Bonaparte e de Portugal. Então, eles trouxeram na sua embarcação médicos, botânicos, pintores, artistas, várias pessoas, né, na sua comitiva. E os primeiros médicos começaram a vir daí, né? Foi então que eles começaram a investir nessa situação, nessa área, mas de toda forma, a maioria dos médicos eles não sabiam como tratar tais doenças ou tal situação. Então, até os próprios médicos recorriam aos curandeiros, certo? As vacinas, quando chegaram aqui ao Brasil, até depois da República, já muito tempo depois de 1500, elas não eram vistas por bons olhos pela população, principalmente a população mais carente, certo? É tanto que a gente vê, até os nossos avós, não sei se vocês têm alguém assim em casa, muitos eles resistem, não querem tomar vacina, não gostam de ser vacinados, nem ir a médico, nem se consultar. E essa resistência já vem característica desse tempo, certo? As pessoas não entendiam bem para que servia. Muita gente pensa assim, a vacina serve para o governo querendo matar o povo mais rápido. E não é. Por isso que muitas pessoas naquela época continuaram morrendo, mesmo com algumas vacinas que apareceram vindas de fora, porque tudo era vindo de fora para cá. Eles continuaram morrendo porque eles não entendiam e resistiam a tomar essas vacinas, certo? Então, só depois, quando no governo de Dom Pedro II, que ele começou a investir na questão da higienização. Até na vinda da família de Portugal para cá, né, na vinda da família real, eles ainda tinham hábitos, de certa forma, imundos, com falta de higiene. Conta-se que muitas das cortinas da casa, né, que eles moravam no Rio de Janeiro, elas fediam mal, a casa fedia mal, muitas pessoas, elas defecavam por trás das cortinas, né? Não tinha uma revitalização, uma questão sanitária naquele período, vale salientar isso. Esse hábito que nós temos em casa de ter banheiro, de ter saneamento básico, isso não existia naquele período, certo? Então, as pessoas defecavam e jogavam pela janela. Para vocês imaginar, já pegando esse ponto aí, era uma situação precária de higiene, era podre, de certo modo. E vocês sabem que as doenças, elas adoram
a falta de higiene para se proliferar, para crescer, né? Hoje, no período que a gente está vivendo, a gente é constantemente pedido lave as mãos, higienize suas mãos, use álcool gel, chegando da rua, troque de roupa, porque você traz da rua o vírus, a bactéria. E isso é verdade. Então, naquela época, eles não tinham essa noção, de certo modo. E eles não ligavam tanto, não sabiam por onde começar. E em um lugar que as pessoas defecam e jogam pela janela, que não tem tratamento de esgoto, não tem um tratamento de água, então fica difícil manter a saúde e principalmente a prevenção, né? Então, tomando como ponto isso, vários tempos depois é que foram investidos no Brasil na questão da saúde. No período de Getúlio Vargas, né, ele começou a investir na saúde no Brasil, porém, depois do governo dele, entrou Juscelino Kubitschek, alguns vão lembrar, outros não, né, outros não, e Juscelino tentou investir mais em industrialização, na modernização do país, né, na construção de Brasília, então ele deixou a saúde um pouco de lado. No período da ditadura militar, eles começaram a investir mais na própria questão militar e a olhar mais para o lado econômico do país em si, esquecendo novamente a saúde. Então, a saúde do Brasil, de certo modo, ela é precária desde o início da colonização, certo? Porém, com a criada do SUS, né, que é o sistema que nós temos hoje, Sistema Único de Saúde, que muita gente critica, muita gente não reconhece, mas quem entende do assunto sabe que é um sistema ótimo, né? Vale defender a bandeira e levantar a bandeira do SUS, né? Tudo que você precisar e você recorrer ao SUS, você encontra hoje. Então, vale pensar no que aconteceu antes e ver que o SUS é uma conquista para o Brasil. É um avanço grande, enorme, né? Como ia ser no período que nós estamos vivendo hoje, né? Se nós estivéssemos nos períodos atrás, em 1560, 1720, como era que ia ser? Se hoje está difícil a situação que a gente está vivendo, imagina antes, né? No período da gripe espanhola, da chamada gripe espanhola, que aconteceu no pós-guerra, muitas pessoas morreram no Brasil, certo? Ninguém nunca ouviu falar de uma doença tão horrível quanto o coronavírus. Não é bem isso. Em tempos, várias doenças, elas aparecem no mundo, né? A exemplo, temos o Ebola, que aconteceu em uma região particular da África e matou várias pessoas. Era horrível o jeito que essas pessoas morriam. Essa própria gripe espanhola, ela matou muita gente mesmo no Brasil. Eu queria que vocês dessem uma pesquisada sobre isso, certo? Depois da aula. A própria dengue, gente. Quantas pessoas já morreram no Brasil por conta da dengue? A chikungunya, a zika, né? Que várias pessoas, mulheres grávidas que contraíram essa doença durante a gestação, tiveram seus filhos que nasceram com microcefalia, né? O que mais? Vamos ter também a febre amarela, a tuberculose, a varíola, várias dessas doenças que, quando estavam em ascensão, né, quando explodiram aí, elas mataram, dizimaram muitas pessoas. E isso só se sanou quando conseguiu encontrar uma vacina, uma solução. Então, demora para se estudar, para se achar uma vacina. Não é assim de um dia para a noite, vamos testar e vamos aplicar nas pessoas. Não, estamos tratando com vidas. Eu sei que muita gente está morrendo por conta do coronavírus, do Covid-19, mas se aí os pesquisadores decidem fazer uma vacina do nada e que sair aplicando na gente e começar a morrer mais gente do que morria antes, né? Então, tudo necessita de estudo, de cuidado, de cautela. Não é assim, de uma hora para outra, que vai se descobrir uma cura. Mas o que nos torna positivos é que, com o decorrer dos anos, a ciência ela está constantemente avançando, né? As pesquisas estão avançadas. Então,
Doenças que antes demoravam anos para se descobrir um remédio, uma vacina ou um método de tratar o paciente, elas estão cada vez mais. O processo de cura, né, de achar uma cura, está cada vez mais acelerado. Então, por isso que os especialistas possuem um pensamento mais positivo em relação ao Covid-19, a descoberta da vacina de uma cura para essa doença que a gente está enfrentando, certo? Vocês podem ver que no tempo da própria peste negra, que aconteceu na Europa, né, muitas pessoas elas tinham a mentalidade que não era para se tomar banho, né? Já estudamos isso, muitos já estudaram isso, os que não estudaram vão ver. Não era para se tomar banho, porque se você tomasse banho, deixava os poros da sua pele abertos, moles, e isso facilitava a entrada das doenças, né? Então eles começaram, era como se fosse para criar uma camada de sujeira na pele para impedir a passagem dessas doenças. E muitas pessoas passaram a adotar esse hábito, e hoje a gente vê que isso é errado. A higiene é um ponto principal de prevenção contra essas doenças. É limpar, higienizar a área para tirar a bactéria, tirar o vírus e poder se prevenir, né? Então, a higiene, vale salientar de certa forma, a higiene, o cuidado, certo? Você espirrar e se proteger, mesmo que seja uma gripe comum, certo? Transmite, gente. Então, muita gente não pega, porque a imunidade de cada um é diferente. Então, você vai espirrar, se proteja, né? Aqui no cotovelo. Você vai tossir também. Muita gente não tinha esse hábito e agora, né, nesse período que a gente está vivendo, aprendeu a ter. Mas isso é coisa que a gente deveria estar fazendo há muito tempo, que poderia ter evitado muitas mortes também. A questão da dengue, como prevenir? Você sabe que não pode deixar água parada, você sabe que não pode deixar reservatórios para que o mosquito se aloje, certo? Tem que se prevenir as mulheres grávidas nesse período de dengue, de zika vírus, usar repelente. Então, os estudos servem para isso, para nos ensinar a prevenção, nos ensinar um meio e, mais futuramente, achar um método, uma cura, certo? Então, a aula de hoje basicamente é isso, para mostrar a vocês o caminho que se tomou a saúde do Brasil, principalmente a saúde pública, né? Muita gente recorre a planos particulares, que tem condição disso, mas até os próprios planos particulares, eles reconhecem a utilidade do SUS, o quão bom é o SUS e quantos recursos tem o SUS para manter a população brasileira, certo? Então, a aula de hoje era essa. Vou deixar algumas questões para vocês abordarem. Peço que vocês, qualquer dúvida ou curiosidade, entrem em contato comigo agora no período da manhã, certo? E pesquisem, usem a internet ao favor de vocês, né? Não fiquem pesquisando coisas vãs, mas usem a favor de vocês. Tornem essa curiosidade positiva, né? Coloquem para frente, certo? Então, vocês possam analisar isso. Se na família de vocês alguém já passou por isso, já precisou do SUS, essas doenças já aconteceram na família de vocês, alguém já perdeu um ente querido por conta de alguma dessas doenças que a gente falou, também tem a diabetes, a hipertensão, né, que a gente pode evitar com hábitos mais saudáveis, com alimentação mais saudável. Então, várias doenças, graças às pesquisas, tem um meio da gente poder prevenir, de certo modo. Não totalmente, mas prevenir, de certo modo. Então, que vocês possam, hoje, a missão é essa, que vocês possam ser detetives, tanto usando a internet, como usando a família de vocês para pesquisar sobre as questões que eu vou deixar a seguir, certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem, se previnam, no geral, certo? E até a próxima aula.